Muito bem, vamos então agora para o nosso momento de recapitulação daquilo que nós estudamos durante essa semana. Como hoje nós estamos num sábado de festa, um sábado onde nós estamos celebrando aí o aniversário da igreja, nós temos dois convidados muito especiais que marcam essa história, a história dessa igreja. Eu vou começar pelas damas aqui então. A primeira convidada nossa é a professora Evelyn Nagel. Professora, pode entrar aí. Ela é da classe 4, né? Representando também a classe 4, e vai estar aqui nos ajudando a entender um pouquinho mais aquilo que nós estudamos durante essa semana. E não poderia ser um convidado diferente do que o nosso pastor aqui principal, atual, nosso grande pastor em todos os aspectos, o nosso mestre máximo, Bruno Schaefer. Pastor, ele já vem vermelho, eu gosto que ele já vem vermelho de vergonha. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, também vai estar nos ajudando aí a nós recapitularmos, né, lembrarmos um pouquinho aquilo que nós estudamos durante essa semana. Deixa eu só achar aqui as perguntas. São muitos grupos, muitas perguntas. Mas a lição dessa semana trouxe mais uma vez um tema muito importante para nós, dentro ainda do conceito geral do nosso trimestre, que é a educação e a redenção. E a lição dessa semana então trouxe o título Educação e Redenção, justamente esse. Lição número 8, foi a lição que nós estudamos durante a semana. O verso-chave para a nossa reflexão, né, está em 2 Timóteo capítulo 3, 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a gente vê aqui nessa lição muitos ensinamentos, muitos aspectos de como Deus nos criou, Deus nos ensinou nesse processo desde a criação, mas também nos criou para nós termos uma vida também de ensino para com outras pessoas. Então vamos para as perguntas. O nosso tempo hoje é um pouquinho mais reduzido devido aí à nossa programação que está bem elaborada. E a primeira pergunta então é para o nosso querido pastor Bruno. Pastor, a Bíblia então e a lição dessa semana mencionam muito, mais uma vez, o processo de criação. E ela diz ali então que nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus, um Deus que nos ensina porque nos criou com suas características. E ali uma expressão é bem destacada por muitas vezes, a imagem de Deus, somos a imagem de Deus. E a pergunta é a seguinte, pastor, o que significa essa expressão? O que significa nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus? Muito bem, em primeiro lugar, bom dia a todos que estão aqui presentes, você que está assistindo pela internet também a nossa lição, nesse momento. É uma pergunta interessante, né, pastor? Muita gente questiona isso, tenta imaginar assim, de que forma nós seríamos semelhantes a Deus, em que aspectos. O próprio autor da lição, ele faz no início do domingo, no primeiro parágrafo, uma abordagem, colocando várias alternativas do que seria exatamente essa semelhança, e ele acaba indo para uma linha mais da questão mental. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, eu queria dar uma resposta bem contundente, bem esclarecedora sobre, e aí é uma bênção ser adventista, né? Sem desmerecer ninguém, mas nós temos uma riqueza chamada Espírito e Profecia, que normalmente, se existe alguma dúvida, se a gente fica conjecturando, acaba resolvendo o assunto. E aí, pesquisando um pouquinho, no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, está a resposta clara. Talvez o autor, às vezes, não queira usar, em função de que, de repente, pessoas que não são do nosso meio vão estar acompanhando a lição e não entendem que é o Espírito e Profecia, e por isso ele não usou a citação, ela não está na lição, mas a afirmação que está no livro Patriarcas e Profetas diz assim: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Então, em todos os aspectos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, até para quebrar aquela ideia de que Deus, de repente, seja um espírito apenas, sem forma, não, até porque tem trono no céu, ele senta no trono, então é porque ele tem uma forma definida, semelhante à nossa. É claro que, né, sem os resultados que nós temos hoje do pecado, que eu vou entrar daqui a pouco, mas, de qualquer forma, em todos os aspectos, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que aí, como eu mencionei, existe um aspecto que alterou esse processo ideal da criação à imagem e semelhança dele, que foi a entrada do pecado, e nos desfigurou em todos os aspectos, mas agora sim, principalmente naquilo que nos preocupa mais, que é a questão do caráter, né? Aí entra o processo do objetivo da educação.
que é o grande tema da lição, que é a restauração agora dessa imagem que foi perdida principalmente no caráter, ainda que fisicamente também. A gente passou a entrar no processo degenerativo, etc, etc. Mas a lição então vai ir nessa crescente de como agora então Deus começa o processo para ir restaurando a nossa imagem novamente, a imagem dele novamente em nós, ok? Então, o autor ele enfatiza muito a questão da imagem mental, ou seja, aquilo que nós somos, né, na essência, para que voltemos a ter similaridade com Deus. E aí, então, esse processo como se dá? Né? Ele precisa começar na base, e aí o autor menciona, então, a questão de que, primeiramente, esse processo deve começar com as crianças, né, e os pais, com os filhos em casa. Depois isso acaba sendo terceirizado de alguma forma para a escola, onde os professores vão ter um trabalho importante, né, com as crianças ali de ir moldando elas, e entra então esse processo educacional, porque o grande objetivo que Deus planejou esse processo de educação é para que nós possamos voltar a refletir a sua imagem, a ter semelhança com Ele em todos os aspectos, fisicamente, claro, só com a glorificação, plenamente, vamos dizer assim, mas nesse processo da nossa vida aqui, é exatamente esse o objetivo. O que nós chamamos de santificação é irmos recuperando, então, aquilo que foi deturpado pelo pecado, nas nossas características emocionais, mentais, intelectuais, e é por isso que a educação vinda dos pais, da escola, da igreja, ela é tão importante. A gente vai abordar um pouquinho mais outros aspectos na sequência, mas, de qualquer forma, a pergunta era: em que aspecto a gente foi criado à imagem de Deus? Em todos eles, fisicamente e mentalmente, e a gente está então no processo de recuperar isso, porque foi estragado por causa do pecado. Muito bom. Uma coisa que o senhor falou aí, pastor, que é para nós apenas destacarmos ainda mais, é lembrando de que quando a lição traz o tema da educação, não é apenas para a rede educacional adventista, nem apenas talvez para aqueles que dão estudo bíblico, mas é para todos os membros, né? É para todos os seres humanos. Sim. Eu já falei isso em outros momentos, até vou ser repetitivo aqui, mas a gente que é cristão, a gente ensina as pessoas em todos os momentos. Através da nossa vida ou através das nossas palavras, a gente está ali revelando o Deus a quem nós servimos e a quem nós conhecemos. Uhum. E é por isso que Deus tem muito forte esse processo de nos ensinar, né? Porque, como tu disse aí, a nossa imagem de Deus, ela foi danificada com o pecado. Nós desaprendemos muitas coisas com o pecado, até inclusive como viver bem aqui nesse mundo. Uhum. E nós precisamos novamente da orientação de Deus para isso. Resgatar é justamente isso, esse o foco, irmã Evelyn, de Isaías capítulo 11, um capítulo aqui que a lição abordou bastante essa semana. E essa profecia de Isaías 11, na verdade, ela mostra Jesus ali como aquele que ensina como sabedoria, como nosso instrutor, como nosso mestre. Mas ele ensina também que quando nós aprendemos com esse mestre maior, que é Cristo, nós também nos tornamos ensinadores, também nos tornamos mestres e professores. E também temos um papel, uma função dentro desse processo de ensino e também dentro do contexto do grande conflito. E a pergunta é justamente essa, talvez uma pergunta mais atual, mais prática e também bíblica, obviamente. E a pergunta é: qual a nossa função, então, dentro desse capítulo aí da Bíblia inteira? Qual é a nossa função dentro das profecias, no contexto da educação, do ensino, para a história final desse mundo? Lendo o capítulo 11 de Isaías, a gente nota bem no começo que Jesus diz aqui: repousava sobre ele o Espírito Santo. E ele se deixava guiar pelo Espírito Santo. E nós agora, atualmente, como que nós vamos conseguir ensinar outras pessoas? Eu, particularmente, nunca quis ser professora. Pensava, não é a minha maneira de viver, não vou ser professora. Mas a gente vive ensinando. A gente ensina pela maneira de ser, a gente ensina pela maneira de falar. E tudo isso a gente deve deixar que o Espírito Santo nos conduza. Nós devemos procurar a Deus cada dia, pedindo dele orientação, sabedoria, que é o tema da lição, para que a gente possa fazer todas as coisas. E a gente
Como o pastor mesmo estava falando, nós temos um guia que nos abre mais a perspectiva ou a compreensão da Bíblia, que são o Espírito de Profecia, que nos orienta cada vez mais. E eu lendo no livro Educação, ali, na página 30, diz que a obra da redenção e a obra de salvação são uma. Então, qual é o nosso trabalho para fazer? É conduzir pessoas para conhecer a Cristo. Mas como que eu vou passar esse conhecimento? Se eu não aprendo e se eu não me entusiasmo com aquilo que eu estou aprendendo. As profecias, a gente vê o cumprimento de profecia. O que é profecia? É uma indicação do que está por vir. Mas a gente se apega muito na profecia aos sinais de fome, guerra, problemas. Sempre isso, não é, pastor? E a gente deixa de ver na profecia aquela beleza que é de um novo céu, de uma nova terra, de maravilhas que vão ter, né, ali, né, nessa nova terra. E nós queremos preparar pessoas assustando, principalmente agora, atualmente, com esse vírus que está correndo. Todo mundo fica falando, isso é um sinal de fim do mundo. Tá certo, pode ser um final de fim do mundo, mas o fim do mundo, para nós, seria uma alegria, porque nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, como está escrito na Bíblia. Ali vai ser tudo de paz, vai ser o lobo com o boi, a criança podendo estar feliz, brincando com os animais, e tudo isso a gente deve passar. Isso são profecias, e nós temos que ensinar isso também. Muito interessante, fantástico isso que você comentou, irmã Evelyn. E não apenas sonhar com o céu, né? O final do mundo não deveria ser uma notícia ruim para nós, né? Claro que a gente sabe que a gente tem medo, às vezes, das coisas que vão acontecer. Perseguição. Do sofrimento, da perseguição. Mas é uma notícia fantástica. E junto com isso, lembrar o nosso papel. O mesmo capítulo, por exemplo, dos evangelhos que falam ali, alguns sinais, que a gente sabe que é para o momento ali, se referindo à destruição de Jerusalém, mas também faz uma alusão à história final desse mundo. A gente vê ali muitos sinais, como terremotos, epidemias, fome, e a gente se impacta com esses sinais. Mas o próprio texto é bem claro em dizer, olha, tudo isso é o princípio das dores. E ali o grande e último sinal que marca de fato mesmo um tempo próximo da volta de Jesus é a pregação do Evangelho. E aí a gente fica tão impressionado com os terremotos, com as catástrofes, com as epidemias, e a gente esquece de focar em ser um pregador do Evangelho, para que então todos os sinais possam se cumprir e Jesus volte ainda em nossa geração. Jesus volte logo. É isso mesmo. Então, às vezes a gente vê os sinais, e ao invés de ver os sinais, nós entendemos a profecia e agirmos. Às vezes o efeito é contrário, né? A gente vê os sinais e congelamos. Fica em casa trancado, com medo de tudo, e agora todo mundo vai morrer. E a gente esquece de que quando os sinais começassem a acontecer, era para nos lembrar que nós temos um papel, nós temos uma função aqui nesse mundo. Nós temos uma missão de levar esse Evangelho, de ensinar pessoas a respeito da volta de Jesus e da salvação. E a gente percebe, eu até comentei na quarta-feira, no culto, graças a Deus isso está acontecendo, que hoje, com toda a situação, com todas as limitações, etc., a gente está tendo mais pessoas estudando a Bíblia. Amém. E dando estudos bíblicos do que quando a situação estava normal ou confortável. Amém. Né? Louvado seja Deus. É isso aí, esse é o caminho. A gente está entendendo que é o momento realmente de proclamar, de dar o aviso de que o fim está chegando para as coisas boas, não no sentido de assustar e causar aquele pânico, né? O cristão, o adventista do sétimo dia, ele tem que ser um portador de boas notícias, né? Sim. Um portador de esperança, não um portador de terrorismo, de pavor. E esse é o lema, não é? Todos os anos é um livro sobre a esperança. Exatamente, a esperança, exatamente. a esperança. Esperança de uma vida melhor.
Amém. apesar de todos os problemas. Muito bem. Pastor Bruno, a gente vê que todo professor ensina baseado em um livro, né? Tem aí os professores da nossa rede educacional, os livros didáticos. Está aí a minha patroa, está aí Está ali, representando a classe. Excelentíssima, representando as professoras. Todo professor se baseia em um livro para ensinar. Sim. E a gente sabe que a Bíblia, ela é a nossa base de fé, de regra, e ela também tem que ser a base para nós ensinarmos as pessoas. Mas nós estamos vivendo hoje, pastor, um momento da história onde talvez a Bíblia voltou a ser desvalorizada como sendo de fato a base de fé e regra. Talvez as novas gerações não vê na Bíblia a essência e um livro importante, assim como talvez as gerações passadas viam. E a pergunta é justamente nesse sentido. Qual a importância da Bíblia na educação, no ensino, talvez para nós que somos pais de uma nova geração, para essa nova geração? Será que a Bíblia ainda é importante? Qual que é o papel dela? Não é? O que a gente pode aprender com Muito isso? bom. Até vou abrir aqui os bastidores, né, pastor? Quando eu recebi as perguntas da lição, o pastor mandou a pergunta, então, qual a importância da Bíblia na educação das novas gerações? E eu fui na lição tentando encontrar essa informação para daí buscar algum subsídio e tal. E na verdade, aí eu perguntei, pastor, onde é que tu achou? Da onde tu elaborou a pergunta? Tu tirou essa ideia. Aí ele, como ele é jovem, é pastor dos jovens, e a gente tem ouvido falar muito nos nossos encontros pastorais sobre a questão do cuidado com as novas gerações, com o medo de que a igreja ela vá fossilizando, porque infelizmente em algumas regiões não foi dado esse cuidado, e hoje a igreja só tem pessoas maduras, não existem mais jovens, não tem crianças, em algumas partes do mundo nós não temos mais as novas gerações presentes na igreja. Então ele fez a adaptação, dando uma ênfase, porque nós adultos, né, professor, nós já temos essa consciência da importância do estudo da Bíblia, a gente tem essa disciplina, a gente foi criado dando valor mesmo. Eu não sou adventista de berço, mas desde que entrei para a igreja entendi isso, que era fundamental para a minha manutenção diária e permanência na igreja, a questão do estudo da Bíblia. Mas as atuais novas gerações, elas estão sendo massacradas de informação de todo lado e de coisas muito mais atrativas à nossa natureza do que a leitura da Bíblia. Sim. Então a concorrência hoje com a Bíblia é muito grande, e por isso então a preocupação, né, de que a gente torne a leitura e o estudo da Bíblia para eles algo ainda relevante, importante, essencial. E realmente quando a gente está com eles, assim, em algumas situações eu tenho tido a oportunidade de poder estar com alguns dos nossos adolescentes, juvenis e até jovens participando comigo de algum estudo bíblico. Eu tenho tentado fazer isso, de trazer de vez em quando um ou outro para me acompanhar nos estudos que eu dou. E acontece uma coisa que talvez você vá pensar assim, puxa, acontece isso, professor? Acontece. A gente está fazendo estudo, aí eu digo assim, bom, leio a pergunta, né? E digo assim, está em 2 Samuel, capítulo 4, verso 5. E aí o aluno, às vezes, acha mais rápido que o meu ajudante, instrutor ali, se perdendo, não consegue achar os livros da Bíblia. Eu percebo que alguma coisa, né, de repente está... com essa onda digital a gente perdeu ainda mais. Exatamente. Isso, porque é muito mais fácil no celular achar ali no celular o texto da Bíblia. Claro hora... que não é nenhum pecado você ler a Bíblia no celular. Sim. Mas na hora do estudo a gente estimula o uso da Bíblia. Você perde a habilidade de manusear, a Bíblia, de folhear a Bíblia. Manusear o livro mesmo. E aí quando a pessoa tem que fazer isso, né, porque o aluno do estudo bíblico ele espera que o instrutor ali pelo menos manuseie bem o material ali, né? Mas vamos lá, pastor, então vamos... Não, e até como um contexto para eles entenderem bem. Vamos lá. Gente, isso é contexto, como que é? A Bíblia é muito ampla e a lição ela traz o tema, mas cada um às vezes enxerga com um ponto de vista, né? Então sempre quando eu faço as perguntas, eu envio para os convidados, mas eu mando também um áudio. Isso, dando e nesse áudio eu contextualizo. Olha, eu fiz essa pergunta pensando nessa ideia. Então agora eu vou confessar o pecado, eu não ouvi o áudio. Eu não ouvi o áudio. Deu para entender. Mas assim, a lição ela fala ali na lição de terça, por exemplo, a importância ali da Torá, que era a Bíblia da época ali para a educação das crianças. Como as crianças, os jovens, os adolescentes, eles eram sempre instruídos na Torá, na palavra de Deus, e como isso fazia a diferença naquela época. Tanto é que o primeiro livro que a criança lia, o primeiro ensinamento que recebia, talvez antes de saber a matemática, antes de saber a filosofia, era a Bíblia, era a Torá. Exatamente. E aí a pergunta vem em cima desse contexto também. Então eu queria convidar você que está aqui, para nós exercitarmos o folhear da Bíblia, e você que está assistindo, Deuteronômio 6, 2 versículos que eu acredito que são bem conhecidos, daqueles que estão familiarizados com a Bíblia, onde confirma isso que o pastor Evandro disse, a preocupação que Deus tinha de deixar um material
para ensino, um material rico de ensino para o seu povo, para eles viverem com segurança a relação com Deus, para que eles estivessem protegidos por Deus, para que eles estivessem dependentes de Deus. E agora a gente vai ver como Deus enfatiza isso na Bíblia, a importância de ser passado para as crianças, para as novas gerações. Então, Deuteronômio 6, nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Moisés está escrevendo, e ele diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aqui ele está falando para os pais, vamos dizer assim, para os adultos. Agora olha o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui ele está orientando os pais para que eles diariamente, e sempre que fosse possível, estivessem apresentando então os princípios que Deus deixou na Torá, que nós chamamos de Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que eles tinham, né, então de revelação, escrita pelo menos, para que os filhos fossem instruídos e crescessem com isso bem claro na mente deles, qual era a vontade de Deus, qual era o plano que Deus tinha para eles, o que daria segurança realmente para a vida deles, o que eles deveriam realizar e cuidar ao longo da sua vida, à medida que fossem crescendo. E fazendo isso, aí se cumpre, ou se cumpriria, o que está em um outro texto bem conhecido, também relacionado a essa questão de educar. E eu queria convidar você a abrir um outro texto em Provérbios 22, 6, que imagino que quase todos poderiam recitar aí. Esse verso que é muito querido para todos nós. Provérbios 22, 6, onde diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o objetivo de Deus, né, de ensinar a criança. É por isso que Ele deixou, né, todo esse material rico para nós. Mas não adianta, né, pastor, ter a Bíblia, a gente ter literatura vasta, se não há um estímulo, um incentivo, né, as crianças estudarem a Bíblia. Esses dias, uma família aqui da igreja, a mãe fez uma coisa muito interessante. Ela percebeu assim, que os filhos estavam fazendo o estudinho da lição deles, mas aquela coisa assim para fazer, para ir para as outras coisas, para assistir, para jogar no videogame, para assistir a televisão e tal. E ela fez o dia sem internet em casa. Ela cortou a internet. E aí ficou todo mundo desesperado, né, crise de abstinência. E como não tinha internet, não podia ligar a televisão também, o que tinha que fazer? O que sobrava? Eles iam ler. E aí, aquele dia, estudaram muito mais a lição, com muito mais cuidado, se interessaram mais, leram algum outro livro e tal. Então, esse é o papel da gente. Claro, não dá para cortar tudo, né? Tem que saber ter o equilíbrio, porque senão eles também vão ficar revoltados, e a gente sabe que impor, mas os pais têm que buscar em Deus criatividade para conseguir sempre ter um momento também do estudo da Bíblia, e de alguma forma tornar isso interessante. Aqui, eu tenho sempre enfatizado isso aqui na igreja, eu percebo essa preocupação com a família, com os filhos. Eu louvo a Deus por haver isso. Eu vejo assim, os pais me contam de forma muito criativa o que eles tentam fazer para justamente os filhos não perder de vista esse interesse. E é interessante, pastor, eu trabalhei bastante tempo com o departamento infantil. Sim, sim. E a gente nota agora a diferença. Antigamente, as crianças chegavam, qualquer flanelógrafo, uma figurinha, uma história diferente, aquilo chamava a atenção. Sim. E, atualmente, é tudo diferente. É com celular, tem que ser usando a mídia. E as crianças já chegam e perguntam: qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? E essa é a atualidade. Sim. Mas a gente nota com crianças quais são os pais que realmente ensinam as crianças em casa ao estudo da Bíblia, as histórias da Bíblia, fazer oração, que tem criança que parece que não sabe o que é oração. Quando na hora da oração, olham assustada. Como é que é? Isso é de casa. Ensina, como o pastor acabou de falar. Ensina a criança. Muitas vezes lembrando que esse ensino ele vai vir através das nossas práticas, né? A gente ensina até mesmo não querendo ensinar. A gente sabe que é muito difícil ensinar hoje nesse meio digital. Eu não fui criança num meio digital. Na minha época de criança, não. O celular é uns tijolão desse tamanho assim. Sim. Tinha que pegar com 2 mãos para atender. Não tinha, era muito raro, era muito... Eu fui acessar um computador, a internet de escada ainda, com quase 18 anos de idade.
E hoje é muito diferente. Nós temos um filho pequeno, uma criança, a gente sabe o que é um desafio. Mas a gente vê também que o nosso exemplo e as nossas atitudes impactam muito. Eu vou dar um exemplo lá de casa. A Josa me olhou com uma cara apavorada ali. Mas, as mulheres nunca gostam quando a gente conta coisa de casa. Né? Mas assim, não, é bom a gente às vezes reconhecer... Mas a gente só conta coisa boa, né? É bom a gente às vezes reconhecer aonde nós falhamos para a gente poder acertar. Se você não fizer esse filtro na sua família, na sua casa, onde você falha, você nunca vai resolver o problema. E a gente vê que os momentos que o Gustavo mais pede para mexer no celular, para ver um videozinho, para jogar um joguinho que seja da Bíblia, é quando nós passamos durante o nosso dia, muitas vezes no celular. Quando eu estou em casa respondendo uma mensagem, fazendo uma coisa e resolvendo uma coisa no celular. E quando a gente fica muito tempo no celular, pode ver que ele pode até estar brincando, intertido, ele vai sair de lá, pai, deixa eu mexer no celular. Eles repetem muito as nossas atitudes. E quando a gente diz não, tu não vai mexer no celular, isso gera um problema, né? Buga a mente deles, né? Por que tu pode? Por que vocês passam o dia mexendo no celular e eu não posso mexer no celular? Então veja, o exemplo, a coerência, as nossas atitudes, elas impactam muito. E quando a gente consegue entender isso e a gente larga um pouco o celular de mão, e é um desafio, e a gente tem tentado fazer isso cada vez mais. A minha esposa está tentando fazer isso tão bem que ela esqueceu o celular dela lá em Caxias, lá Amém. Na quinta-feira, quando a gente foi lá ver a questão do hotel, para não ficar no celular. Mas a gente tenta largar muito o celular e fazer outras coisas, ler mais, até mesmo na frente do nosso filho, porque ele precisa... Eu não preciso fazer a minha comunhão simplesmente escondido. Meu filho precisa ver que eu leio a Bíblia de manhã. Ele precisa ver que eu oro de manhã, porque ao ver eu fazendo, vai despertar nele a vontade de fazer também. E a gente vê que quando a gente consegue se libertar um pouco do celular, o Gustavo não pede celular quase, ele brinca muito mais, ele lê muito mais, e ele tem um prazer por livro. Um presente que ele ama é ganhar livro, e se for da Bíblia, então, melhor ainda. Então a gente vê que as nossas atitudes ensinam muito. Então a gente quer que os nossos filhos sigam por um caminho, façam uma coisa que nós estamos tendo dificuldade de fazer. E aqui eu me incluo. Nós estamos tendo dificuldade talvez de largar um pouco o celular, nós estamos com dificuldade de buscar mais a Deus, nós estamos com dificuldade de ler mais a Bíblia. E os nossos filhos, eles até podem ser mais do que nós, com a graça de Deus. Mas a regra é que geralmente eles vão ir até onde nós vamos. Exatamente. Mas até hoje eu me lembro e fico triste com isso. Cuidando de departamento infantil, a gente incentivava que aprendessem o verso áureo. E uma criança uma vez me disse, há tempo atrás, antes de celular, havia só a televisão, ele não sabia os versos áureos. Eu perguntei, mas a tua mãe não te ensina o verso áureo? Ele me disse, minha mãe não tem tempo, ela tem que ver a novela. E é uma coisa que... Tragédia. Que marca a criança. E eu não sei como está essa criança atualmente, que já deve ser um homem feito. Sim, verdade. Irmã Evelyn, a lição aqui, ela fala bastante sobre isso, né? Ensinar e ensinar com sabedoria. Ela cita o exemplo de Jesus sendo aí alguém que ensina com sabedoria. Mostra exemplos também de personagens na Bíblia, homens e mulheres que foram sábios, e qual foi o resultado da comunidade e da família deles ao eles ensinarem com sabedoria. E a pergunta é justamente nessa linha da sabedoria, né? Qual é a essência da sabedoria? O que a lição nos falou sobre isso essa semana? O que a Bíblia nos ensina? E como nós podemos desenvolver sabedoria em nossa vida hoje? A primeira coisa que a gente tem que, acho que saber o que é sabedoria. Muito bem. O que é sabedoria? E eu fui procurar uma explicação e a gente vai ao dicionário, não é? Então o dicionário diz o seguinte: é um grande conhecimento, é erudição, é qualidade no sábio, mas ele diz mais ainda, sabedoria é prudência e sensatez. Então, como é que nós vamos unir todas essas coisas numa sabedoria? Qual é a sabedoria desse século? Qual é a prudência desse século? Qual é a sensatez desse século? Como é que nós podemos ajudar? E a sabedoria humana? A sabedoria humana, a gente vê que tantos especialistas, tantos prêmios Nobel,
pessoas que descobriram coisas que ajudam a humanidade. Essa é uma sabedoria humana. São especialistas em certos setores. Mas nós temos que ver também que nós temos que procurar uma sabedoria elevada, uma sabedoria que nos ajude a seguir um caminho certo, mesmo ajudando a humanidade. E a lição nos fala muito sobre Salomão. E Salomão foi tido como o homem mais sábio que já existiu nessa terra. E diz que ele foi sábio, conhecia de todas as coisas, conhecia de plantas, de animais, não sei me referir mais ao que, mas Tudo. tudo. Entendi. Tanto que todas as pessoas daquela época se dirigiam a Salomão, procuravam estar com ele para aprender mais alguma coisa. E Salomão deixou uma porção de conselhos. Diz a sabedoria popular que conselho, se fosse bom, ele era vendido, não era dado, não é? Mas Salomão deixou conselhos de como nós nos conduzirmos. E chama a atenção que um dos conselhos que ele deu foi: vai ter com a formiga. Formiga, um bichinho tão insignificante, e aliás, que às vezes a gente vai atrás para acabar com ela, porque a gente não pode deixar alguma coisa em cima da pia, que ela já vem atacar, as plantas ela vem cortar. Mas Salomão diz: vai ter com a formiga. Por quê? Porque eles têm vamos dizer, uma sabedoria, eles se unem, eles seguem um regime, eles têm um guia. Porque a gente pode ver que quando tem um carreiro de formiga, todas seguem naquele carreiro, vão direto para o seu ninho, eles fazem as coisas corretas. Mas uma coisa que ele disse ainda é porque ela prepara a sua comida para o tempo que ela vai ter problemas. Então, nós vemos que muitas pessoas não se preparam para uma aposentadoria, para uma eventual necessidade futura. E isso tudo que nós temos que aprender com a sabedoria atual. Aprender a preparar coisas, a fazer as coisas corretamente. E por isso que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, nos deixando todos esses ensinamentos. Achei muito interessante o que você falou, irmã Evelyn, que sabedoria também é aprender até com as coisas mais simples da vida, né? E a gente precisa, para isso, de uma palavra que é muito difícil de nós termos hoje. Ainda mais no mundo hoje intolerante, um mundo muito turrão que a gente vive, essa palavra é sensibilidade. Nós temos que ter a sensibilidade para, por exemplo, aprender até mesmo com uma formiga. Para aprender até mesmo, talvez, com os nossos filhos. Nossos filhos nos ensinam muitas coisas, as crianças. A gente tira boas lições com eles, para aprender com as coisas, talvez, que Deus quer nos mostrar, que Deus quer nos ensinar. Então, ser sábio também é entender que eu estou aprendendo constantemente em minha vida. Não, a nossa vida, a gente aprende cada dia. Eu lembro da minha avó. Minha avó, já com bastante idade, ela dizia: nossa, eu penso que eu sei todas as coisas, mas cada dia eu estou aprendendo. E nós vamos acumulando conhecimento. E isso vai nos dando sabedoria para podermos fazer todas as coisas. Sim. Vai dando lastro, não é, pastor? É isso. Isso aí. É isso aí. Muito bem. Vamos indo para a reta final aqui, então. Nosso tempo vai avançando. E a gente vai, então, seguindo conforme a lição, que agora foca na final da lição, ela foca, então, em usar essa sabedoria, em usar esse conhecimento para cumprir, então, a missão que Deus nos deixou. E a lição aborda aqui, principalmente na parte de quinta-feira, que a igreja primitiva, ela cresceu e avançou da forma que avançou, alcançando praticamente o mundo inteiro naquela época, naquela região,
porque o processo de educação, tanto de Jesus para com seus discípulos, que depois avançaram na pregação do Evangelho, como dos discípulos e dos apóstolos para com as outras pessoas, fizeram com que a igreja crescesse, se espalhasse e o Evangelho fosse pregado em praticamente todo mundo. Pastor, olhando para o exemplo do passado e trazendo uma lição para o presente, Sim. qual a importância da obra educacional, e aqui não só a escola adventista, mas a obra de ensino da educação, para a missão da nossa igreja hoje? Eu vou me deter no segundo aspecto, por causa do tempo, tá, pastor? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 28, e nós vamos ler os versículos conhecidíssimos, que é a grande comissão, a partir do verso 18, onde Jesus deixou claro qual é o processo. A igreja é uma grande escola, uma grande agência educadora para a salvação, ok? Então, Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o grande objetivo da igreja ou da obra educacional é: a igreja precisa ensinar seus membros a conhecer a palavra de Deus para transmitir isso para outras pessoas. Tudo que a gente recebe aqui, ou os nossos encontros aqui, eles devem ser justamente com esse objetivo, para a gente ir adquirindo o conhecimento, a bagagem, para podermos então repassar isso, ensinar a igreja a fazer o trabalho, ensinar como compartilhar, né, a palavra de Deus, os princípios, a mensagem, para nos prepararmos para a salvação. Esse é o grande objetivo, né, no sentido da obra educadora, no aspecto igreja. Não vou entrar na questão da rede educacional, que também cumpre esse papel. É uma agência tremenda, Obviamente. ganhadora de almas, né, formando obreiros, etc. Mas como igreja, a igreja é uma grande escola preparatória para nós cumprirmos a missão de pregarmos o Evangelho. Irmã Evelyn, a última pergunta para a senhora também vem nesse mesmo contexto da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20 aí, e que lições mais nós aprendemos da nossa missão de formar e educar discípulos? Olha, dando sequência ao pensamento do pastor, o verso para base é Mateus 28, 18 a 20. A ordem que Jesus deixou: ide. E eu me lembro que ide foi o lema da formatura do meu marido. Foi aquela da ide. E é um entusiasmo tão grande ir e ensinar. E esse é o objetivo que nós temos, de seguir agora esse mandamento que Jesus nos deixou: ide e ensinai todas as nações. Esse é o trabalho que nós temos que fazer atualmente: ensinar e preparar pessoas para o reino de Deus. E que este seja o nosso objetivo realmente. Amém. Que em um mundo tão difícil, tão complicado, de muitas injustiças, nós possamos ser a luz de Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Foi para isso que Deus nos chamou, convocou, para que a gente pudesse então... E a Bíblia tem todos os ensinamentos, todos. Nós temos que chamar a atenção para a leitura da Bíblia, porque através dela nós vamos aprender tudo. Tudo que existe no mundo, é relacionamento, o respeito a autoridades, é a filantropia, é como envelhecer, que agora, no meu caso, eu tenho que aprender também bastante. E na Bíblia está tudo escrito e nós podemos aprender através de... Nós temos que ir e pregar. Amém. Conselhos, então, para a juventude, para a adolescência e para a velhice. Para todos. Completo. Amém. Pastor Bruno, termina para nós com uma oração, por gentileza. Vamos orar, então? Bom Deus, obrigado mais uma vez por podermos recapitular a lição dessa semana, que nos apresentou tantas coisas importantes sobre a questão de sermos educados pela Tua Palavra, desde a mais tenra idade até quando temos muita experiência, mas sempre estarmos andando em submissão às Tuas orientações, porque essa é a nossa segurança, é isso que vai nos manter perto de Ti, e é isso que vai nos levar ao céu. Amém. Que o Senhor nos dê essa consciência, tanto para nós como indivíduos, como para que possamos estender e facilitar para que outras pessoas possam ter acesso também ao conhecimento da Tua Palavra, e que possamos ser instrumentos poderosos em Tuas mãos nesse trabalho.
fica conosco com a sequência do programa também. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia até aqui. Continue conectado conosco no nosso programa e com a lição Escola Sabatina até sábado que vem.